Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja com você. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e arrancai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus então contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu meio e do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa se cumprir em nossas vidas. Que ela se realize, dando-nos a graça de acolher esta palavra e permitir que ela modifique a minha maneira de pensar e de agir. Por que Jesus fala em parábola? Porque a parábola ela é algo muito simples e só os simples também conseguem entender. É pegar a realidade da vida e iluminar a própria vida. Quando Jesus conta a parábola do semeador, a parábola daquele que plantou a semente de mostarda, a parábola várias, como por exemplo do tesouro perdido, Jesus está querendo que nós permitamos que Ele faça esse mistério acontecer na minha vida. Que da mesma forma que o reino dos céus Ele comparou a uma boa semente que foi semeada no campo e que veio o inimigo e jogou o joio, essa é a realidade da minha e da sua vida. Percebemos a presença dos sinais de Deus em nossas vidas, mas também percebemos que juntamente crescem os sinais do mal, os sinais da concupiscência, os sinais do pecado. O Senhor vem ao nosso encontro para
na sua paciência, esperar o tempo da colheita, ou seja, o tempo do julgamento final, aonde aquilo que foi semeado por Deus, Deus recolherá e o conduzirá à vida eterna. Aquele que se deixou conduzir pelo espírito do mal, esse será jogado no fogo. Quer dizer, esse é o tempo que nós temos para fazer as nossas escolhas, por Deus ou contra Deus, pelo trigo ou pelo joio. Que Deus nos transforme e nos mude cada dia em terra boa, capaz de produzir frutos agradáveis a Deus, frutos de santidade. Quando Jesus compara o reino dos céus como a semente de mostarda, que é pequenina, mas quando é semeada, ela produz uma árvore frondosa. Assim também é a palavra de Deus. Na suavidade, na simplicidade, Deus nos traz a possibilidade de produzir uma árvore frondosa e misericordiosa. Quer dizer, fazer frutificar em nós a vontade de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos santifique, vos livre do mal e vos proteja, hoje e sempre. Abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na fé.